Boa noite, família. Segundou. Cá estou eu levantando para mudar a minha noite, porque eu não preciso dormir assim, entendeu? Começar para eu me animar essa noite, me motivar, eu vou criar um sistema de post-its, vou até mostrar para vocês. Eu coloquei esse aqui é o primeiro, né? E aqui eu vou montar todas as minhas atividades. Aqui estão os post-its, já coloridinhos, que eu gosto. E aí eu vou montar um painel tipo aquele ali que é da edição dos meus vídeos, só que aqui é para as coisas da casa, sabe? Então, eu vou montar, vocês vão acompanhar comigo, entendeu? Vamos deixar essa casa incrível, bora! Gente, agora é 8h20. E aí, eu separei aqui, ó, meus post-its por área. Então, o amarelo é o quarto barra sala, azulzinho é a cozinha, em verde é a lavanderia e em amarelo é o banheiro. Eu não imaginava que eu tinha tantas atividades para fazer, então é a primeira vez que eu coloco assim nesse formato de post-its. E agora eu vou fazer um por um. Então, aqui tem 5, 10, 15, 20... 2, 3, 23 atividades que precisam ser feitas dentro da minha casa hoje. E aí, a gente vai colocar aqui para fazer. Vamos começar aqui pelo quarto. A gente tem algumas atividades. Vou repassar com vocês, tá? Então, eu coloquei aqui pro quarto: arrumar a cama, limpar a penteadeira, arrumar a sala na parte do rack, guardar as cobertas e depois varrer e passar pano, né? Lembrando que todos esses processos eu vou borrifar a minha soluçãozinha. Na parte da cozinha, lavar a louça, limpar a bancada, guardar a louça, limpar o cooktop e sugar, varrer e passar pano, tirar o lixo e aí, por último, regar as plantinhas. Na lavanderia, recolher as roupas, dobrar, lavar roupas, limpar a bancada, que tem mais roupa para lavar, né? Guardar as roupas e estender também, porque depois que eu lavo, mesmo que eu coloque elas para secar, algumas eu estendo. E por último, o banheiro, eu coloquei lavar a pia, lavar o vaso, lavar o chão do box, tirar o lixo, varrer e passar pano. Então, essas são as 23 atividades. Agora é exatamente 8h22 e a gente vai começar. Antes de eu começar a faxina, eu sei que vocês gostam de ver o estado da casa, então hoje o estado é esse, ó. A cama tá até que organizada, mas tem umas coisinhas ali em cima porque a gente jantou, tem algumas cobertas que estão fora da cama. A sala aqui tem alguns sapatos que estão fora do lugar, algumas coisinhas. Aqui é o rack, tem que guardar, arrumar. Muita coberta em cima da cama. Aqui tá minha penteadeira também, que precisa dar um trato, cuidar dela. Banheiro cheio de coisa e bagunça. Tem lixo pra trocar, tem a pia pra arrumar, então tem bastante coisinha pra fazer. Aqui na parte da cozinha tá bem bagunçado. Então, eu vou arrumar. É mais as coisas estarem espalhadas, sabe? Então, eu vou dar uma arrumada porque a gente teve que dar uma corrida. Hoje teve muito trabalho, então não deu tempo de fazer nada. Mas eu vou fazer. E por último, olha essa belezura aqui, ó. Lindo. Tá começando a florescer, né, filha? Oi, filha linda. Que é isso, gente? Então, vamos começar porque tem bastante coisa pra fazer. Post-it 1, arrumar a cama. Começar arrumando a cama para mim é uma das principais atividades para eu ter força e energia para conseguir arrumar o restante da casa. Então, rapidinho eu dei uma geral, passei meu cheirinho e coloquei os travesseiros no lugar. Bora limpar a penteadeira. Fui dar uma geral na penteadeira, tirar as coisinhas de cima, passar um paninho ali, tirar a poeira e ficar tudo bem bonitinho e organizado. Olha a diferença desse antes e depois, Brasil. Aproveitei para varrer o espaço do meu puff e ficou tudo certinho. E a cada post-it que eu ia removendo e colocando no potinho, gente, é um alívio que vocês não fazem ideia. Me senti uma pessoa muito mais produtiva. Agora, vamos arrumar esse rack, que eu sempre arrumo, né? Sempre tem coisa que a gente coloca. Fui guardando tudo, tá? A bolsinha que eu tinha voltado da igreja, minha necessaire, alguns documentos que a gente deixou ali, a carteira. Aproveitei para arrumar e deixar ele bem alinhadinho. E fim, rack super arrumado. O próximo passo, e aí é mais um post-it dentro do potinho, né? O próximo passo é guardar essas cobertas. Então, eu já fui tirando algumas roupas que eu tinha recolhido.
fui separando o que tava limpo, o que tava sujo, porque alguns amigos dormiram aqui. E aí eu fui guardar essas cobertas, porque senão elas iam passar aqui a semana inteira, gente. Então eu fiz assim, guardei 2 do lado do Di e 2 eu guardei do meu lado do guarda-roupa pra gente conseguir dividir os espaços ali e não ficar cheio, lotadão de coberta pra nenhum dos dois. Olha que gracinha, já ficou tudo arrumadinho e isso já fez parecer que o quarto e a sala já tava muito mais arrumado. Menos um pra conta, menos um e mais um, né? E agora, por último, vamos varrer e passar pano. Mas para varrer e passar pano, a gente sabe que não é só isso. Então, eu tive que recolher as outras coisas que estavam fora do lugar e que eu não havia anotado nos meus post-its. Então, por exemplo, guardar os sapatos, guardar essas roupas que estavam espalhadas, tirar essas sacolinhas de coisinhas que estavam separadas aí há um tempinho, entendeu? Guardar as roupas que estavam em cima do banquinho na lateral, colocar algumas roupas sujas que estavam ali em cima das cadeiras para lavar. E aí sim eu comecei a varrer o chão e depois eu passei um pano. Esse momento para mim foi incrível porque eu já me senti outra pessoa, já era outra casa. Por mais que a cozinha ainda estivesse bem bagunçada, para mim já era outro ambiente. Para passar pano no chão, eu umedeci ele bem. Coloquei um produtinho que é específico para piso laminado, para ficar bem cheirosinho e lustroso, sabe? Eu gosto quando o piso fica com um brilho ali natural. E essa hora o Di tinha voltado da faculdade. Mais um para conta, varrer e passar pano já foi. E aí não tinha anotado, eu esqueci, mas eu fui limpar o espelho do quarto e da sala, porque ele já tava com algumas poeirinhas, já tava com algumas bagunças. E aí eu não queria deixar ele para depois. Então, o quarto a gente eliminou 100%. Gente, vamos ver mais o que eu vou conseguir eliminar. Nesse momento, eu fui para a parte da cozinha e aí eu comecei a limpar a bancada. Como vocês sabem, eu divido a cozinha com a lavanderia. Então, nesse momento, vocês vão ver que eu vou usar ali mais de 2 post-its em um ambiente só, tá bom? Então, eu comecei na cozinha retirando todas as coisas que estavam em cima da bancada. Teve muita coisa espalhada ontem, porque a gente estava bem bagunçado. E aí a gente tinha prato, copo, talher, air fry, tudo aí em cima da bancada, que aí eu fui retirando aos pouquinhos e fui guardando cada coisinha no seu lugar. Fiz ali até a partezinha do tanque, ó, vocês estão vendo que eu até retirei alguns itens de decoração. E aí eu fui limpando ali a região da bancada. É um momento muito satisfatório para mim. Eu amo quando tá tudo bem limpinho e sem poeira ou sem sujeira de comida respingada. Se tiver aqui agora com barulho de obra, gente, vou pedir mil desculpas para vocês, mas os meus vizinhos estão fazendo obra o dia inteiro e aí eu não consigo editar as coisas e sem o barulho de obra, sabe? E aí, menos um para conta, já foi ali menos um não, mais um para conta, mais um post-it. E aí eu já fui para a parte da lavanderia, né? Como eu expliquei para vocês, os ambientes eles são juntos. Então eu aproveitei já para arrumar a parte da lavanderia. Tinha tanta coisa espalhada ontem pela casa que foi até difícil organizar a casa, fazer essa geral na casa, porque a gente vai ficando com a mente bagunçada também quando o ambiente tá muito bagunçado, né? Então, como o ambiente é reflexo da nossa mente, ontem eu precisava colocar muito a minha cabeça em ordem, haviam acontecido muitas coisas no trabalho, e aí eu fui fazendo um pouquinho de cada vez ali dentro do meu tempo. Olha a diferença dessa cozinha, que delícia, com as minhas plantinhas super arrumadinhas. Então, limpar a bancada da lavanderia, check, a gente finalizou essa parte. Vamos ver qual é o próximo que a gente vai pegar aqui. Eu coloquei pra gente dobrar as roupas, só que antes de eu dobrar, eu precisava recolher as roupas. Então, eu peguei as roupas que já estavam em cima da cadeira e coloquei ali na lateral para eu dobrar. E depois, eu fui e peguei as roupas que estavam dentro da máquina, que eu havia lavado também, para dobrar tudo junto numa vez só. Recolher as roupas finalizadas é uma etapa importante, né? Porque a gente sabe que se a gente não recolher a roupa, ninguém vai recolher pra gente. E agora, bora dobrar as roupas. Foi uma máquina, assim, bem cheiona de roupas. Tinha muita roupa pra dobrar, pra guardar. E aí, como haviam sido 2 máquinas ali, eu fui dobrando aos pouquinhos
as roupas claras, tá? As roupas brancas e as roupas claras. Aí eu fui dobrando uma por uma, fui colocando meus pensamentos ali em dia, fui refletindo ali o que eu ia fazer nos próximos passos, manter minha mente em ordem com as coisas do trabalho também, que tá me absorvendo muita energia, gente, querendo ou não, a parte do trabalho tá sendo complicado para mim, falta 15 dias, né? Keep calm, and faltam 15 dias para o início das minhas férias, eu não vejo a hora de tirar férias, não sei se vocês sabem, mas faz mais de 3 anos que eu não tiro férias, porque eu mudei de trabalho, né? Então, quando eu ia tirar férias no outro, eu decidi sair e acabei perdendo esse período. E aí, de uma sexta-feira, eu saí do outro, na segunda-feira da outra semana, eu já estava nesse novo emprego, né? Então, foi uma mudança muito louca, assim, na minha vida e tudo mais. E agora, meu corpo, ele tá super sobrecarregado. Eu preciso mesmo tirar essas férias, preciso descansar, colocar meus pensamentos em ordem para que eu consiga aí fazer mais coisas, me dedicar, me reconectar comigo mesma, sabe? Eu não sou aquela pessoa que vou falar para vocês, se matem de trabalhar, deem tudo para o trabalho. Não, porque a nossa vida não é feita só do trabalho. O trabalho, ele ocupa uma grande parcela ali da nossa vida. Mas a nossa vida não é só trabalho. Se a gente vive só para o trabalho, a gente não tem vida, né? Então, eu prezei por esse momento aqui da minha casa, e aí eu terminei de dobrar todas as roupinhas para que na terça-feira eu tivesse uma terça mais tranquila e pudesse focar em outras coisas que eu quisesse fazer. A próxima atividade que eu acabei fazendo direto era dobrar as roupas e guardar as roupas. Então aí vocês já estão vendo que eu tô guardando tudo e deixei tudo bonitinho. Então o papelzinho de dobrar as roupas, tchau, adeus, já fiz. E agora guardar as roupas também está finalizado. Olha que alegria as coisinhas que a gente vai fazendo. Não são atividades muito pesadas, elas levam em torno de 10, 15 minutinhos ali. E se a gente separar isso durante o dia, fica super leve limpar a casa, só que eu decidi fazer de uma vez só. O próximo item que estava na minha listinha era lavar as roupas. Gente, eu já comecei a ficar com calor, até subi um pouco as calças aí para dar uma respirada, uma refrescada. Fui separando as roupas, eu vi que tinha muita roupa escura e colorida, eu decidi já lavar as roupas escuras. E aí eu voltei para o cesto as roupas coloridas e esses 2 lençóis que eu tinha emprestado ali para os meus amigos dormirem, porque eu vou lavar ainda essa semana. Coloquei o amaciante, coloquei o sabão líquido e coloquei também um pouquinho de desinfetante nessas roupas, porque elas estavam bem sujinhas, sabe? De rua, e eram roupas que a gente usa mais assim em casa, mais para trabalhos braçais. Então aqui, lavar roupa foi embora e agora bora limpar a mesa do trabalho. Eu não havia colocado essa tarefa, então eu acrescentei depois que eu percebi que ela não estava anotada. E gente, olha como estava a minha mesa de trabalho. Eu não trabalhei nela assim durante o dia, claro, né? Mas no fim do dia eu joguei um montão de coisa em cima dela. E se vocês notaram, lá na máquina estava falando que faltava 29 minutos, eu coloquei uma lavagem rápida de 30 minutos. E eu nem perdi tempo e já fui arrumar a mesinha do trabalho, porque se eu deitasse, esquece, gente, eu ia, assim, não ia levantar mais, então eu já fui limpar a mesinha de trabalho para ela ficar super limpinha e pronta para eu trabalhar amanhã com maior disposição. Coloquei meu computador, o carregador, meu caderninho que eu anoto os meus to-dos ali, minhas atividades. Recolhi algumas coisas que estavam atrapalhando eu fechar a cadeira ali. Aproveitei e já varri esse espaço para poeira, sujeira não acumular nesse ambiente. E aí eu fui passar já um paninho nessa área, porque eu não queria voltar e afastar a cadeira novamente depois. Então, ali eu matei 100% a atividade de limpar a mesinha e olha esse resultado maravilhoso. Me disse não dá mais disposição para trabalhar amanhã com essa mesinha limpa e organizadinha. Tudo para nossa carreira, gente. Então eu fui lá e deixei tudo limpinho e organizado. Depois que as roupas lavaram, era o momento de estender algumas das roupas e colocar o restante para secar. Não é sempre que eu deixo todas as roupas que eu lavei na máquina secar também, porque algumas
peças são sensíveis, o tecido estraga se eu secar na máquina. Então, eu separei todas as roupas e aí eu separei o que eu ia estender e o que eu ia deixar secando. Como tinham poucas roupas, a máquina levou só 2 horas para secar, gente. Foi bem rapidinho, mas eu deixei as roupas para dobrar no dia seguinte, no caso hoje, quando eu tô editando esse vídeo. E aí eu vou conseguir terminar de lavar o restante das roupas, tá? Então, estendi tudo bonitinho, deixei pronto ali, porque durante a noite ela já vai secando. No dia seguinte é só eu virar o lado e aí fica tudo bonitinho para eu dobrar até o fim do dia. Estender as roupas, check. Nossa, -1. E aí, a parte da lavanderia, ela finalizou por esse dia, porque eu fiz tudo que eu precisava fazer com esse montante de roupa. Agora, na parte da cozinha, tinha o período aí de lavar a louça. Vocês acreditam que eu fiquei 55 minutos lavando esse monte de louça? Pois é, gente, parecia que tinha passado um furacão na minha cozinha. Literalmente, a gente usou todos os pratos da pia, tá bom? Isso aí é louça de um dia só. E aí, aquele mau hábito. Vou lá tomar uma água, pego outro copo e vou deixando na pia. Vou deixando, vou comer uma frutinha, pego outro prato. E aí, o que aconteceu? Acumulou tudo, ficou tudo espalhado dentro da louça. Esse lixo era de ontem, antes de ontem, né? Então, era 2 dias de lixo, a gente tinha feito muita coisa. Então, tava pipocando de lixo ali em casa. Apareceu um bichinho, aí eu fiquei desesperada pra matar ele. E aí, pra eu vencer essa louça, o que que eu fiz? Comecei tirando os lixos. Inclusive, a gente teve que jogar essa granola fora, porque entrou um bichinho dentro do pote. A gente fechou mais ou menos, aí entrou um bichinho. Então, eu tirei todos os lixos, primeira coisa, para tirar o cheiro ruim, né, melhorar ali o cheiro. Coloquei uma sacola no lixo novo, que eu ia usar, e aí eu já fui separando. Prato com prato, copo com copo, isso vai me dando visibilidade da quantidade e volume real de louça que eu tenho. Porque às vezes não é tanta louça, é só um volume mesmo de coisas espalhadas. E aí, quando você setoriza essa louça, principalmente quando a pia tá super cheia, aí você tem uma visibilidade melhor do que precisa lavar. Então, eu tinha muito prato para lavar, muito copo para lavar, e aí, tipo, eu tinha uma panela e alguns potinhos de plástico, tá? Aproveitei para lavar a pia. Então, eu lavei a pia por dentro, né? Porque como tinha louça também tava gordurosa. Então, eu lavei. E aí, lavei também a área ali onde eu ia colocar o escorredor. Porque se eu precisasse colocar algum copo, alguma louça fora do escorredor, aquela área também estaria higienizada. Isso eu gosto de fazer sempre. E eu não sei se vocês fazem do lado aí, mas super recomendo, tá? Então, depois que eu separei as louças e lavei aquela área ali do escorredor onde as louças iam ficar, eu enchi um potinho. Essa dica eu vi no TikTok e eu achei boa, porque ela rende muito mais. Eu tava gastando muito detergente pra lavar a louça. Então, por exemplo, essa louça de hoje que tá super gordurosa, ixi, eu acho que eu ia embora o detergente todo. E aí, eu vi uma moça colocou a barra de sabão dentro de um pote com água, né? E um pouco de detergente. E eu vi também que ela colocou água. Então, ela deu uma misturadinha e aí virou uma baciazinha com água, sabe? E essa água, ela fica com sabão. E aí, você vai conseguir lavar sua louça toda sem gastar todo o seu detergente, sabe? Eu usei, sei lá, 1, 2 colheres ali de detergente só pra lavar essa louça. E aí, eu tô falando isso, mas eu fiz no olho, tá? Depois que eu lavei todos os copos, aí eu fui lavar os pratos. E aí, gente, demora bastante pra lavar, porque eu não lavo nessa velocidade do vídeo, né? E aí, os pratos estavam gordurosos, então eu tive que esfregar bem esses pratos, tirar bem a gordura deles, pra louça ficar bem limpinha e não ter retrabalho depois. Fui lavando ali os pratos, fui limpando tudo ali bem bonitinho. E aí, depois eu fui só enxaguando. Eu lavei os pratos maiores primeiro e depois eu lavei os pratos menores de sobremesa, né? Que normalmente a gente come bolo, come uma frutinha ali em cima. Então, eu deixei eles para lavar por último, porque não ia ter tanto espaço para caber na bancada ali. Aí, depois eu terminei de lavar os pratos menores, ó, que vocês estão vendo aí. Foi me dando uma paz, só de lavar os copos e os pratos. Teve uma hora que eu, de verdade, olhei assim pra louça, ela olhou pra mim, eu falei, será que eu deixo pra amanhã? Mas eu tirei esse pensamento da minha cabeça e falei, não, bora. Vou terminar toda essa louça hoje, porque amanhã eu só guardo, né?
Não vou aguentar guardar hoje, com certeza, nem secar, nem guardar, porque já era mais de meia-noite, tá, gente? Esse horário aí que eu tava lavando a louça. E aí eu falei, amanhã eu guardo tudo. Aí eu terminei de lavar os outros potes, né, que tinham esses potinhos aí, normalmente a gente coloca arroz, feijão, macarrão. E aí, como eu tinha separado pra lavar, porque eu tinha um bichinho dentro de um deles, aí eu já esfreguei bem bonitinho e deixei secando ali pra repor ali os alimentos. E me atentar, né, junto com o Di, pra gente fechar melhor ali esses alimentos. Lavei meus recipientes de vidro, meus marinex, lavei minhas tampinhas ali que estavam. Algumas estavam gordurosas, outras era só uma coisinha ou outra que a gente tinha apoiado em cima, mas acabou sujando. Minha batedeira também, porque eu usei pra fazer aquela batata, lembra da noite do hambúrguer? Então, aí eu lavei também, porque ela ficou parada aí no cantinho da pia. E assim eu fui eliminando toda a louça. Gente, nossa, mas que bênção eliminar essa louça, vocês não fazem ideia. Eu gostei bastante de fazer essa metodologia nesse vídeo dos post-its, porque tava bem bagunçada a minha casa, eu tava me sentindo muito mal. E eu não queria que a casa continuasse assim, sabe? Então, foi bom criar essa métrica, a métrica não, esse estilo dos post-its, porque aí, né, o que acontecia? Eu terminava uma tarefa, eu eliminava um post-it. Isso vai dando motivação para você eliminar todos os post-its ou o máximo de post-its possível que você tenha aí no seu guarda-roupa, sabe? Então foi ótimo para eu fazer nesse sentido. Fiz com calma, tive visibilidade de quantas atividades eu faço. E aí eu até combinei com o Diógenes que a gente vai fazer isso agora, sabe? Colocar ali todas as tarefas que tem para fazer. Cada um vai tirando um post-it ali e vai executando uma tarefa até todas essas atividades elas acabarem. E aí isso ajuda a gente a, de fato, deixar a casa limpa, manter tudo organizado. E é mais dinâmico esses post-its, né? Então, por exemplo, cada dia essas atividades elas se renovam ali. Em relação às tarefas que eu tenho que fazer na casa. Porque se ontem eu já limpei minha penteadeira e hoje eu não baguncei ela, não tem por que eu limpar ela de novo. Não é todos os dias que eu vou limpar o espelho, né? Só se ele tiver mais sujinho ou se eu tiver colocado a mão, algo do tipo. Então, eu acho que facilitou bastante esse sistema. Me contem aí do lado de vocês como que vocês se organizam para limpar a casa. Vocês fazem uma listinha no caderno? Vocês não fazem nada e só vão fazendo, olhando e fazendo já na hora que vê? Vocês usam o sistema de post-it? Como que funciona do lado daí? Eu tentei desse jeito, eu gostei muito. Não significa que eu vou usar sempre, porque às vezes no dia a dia é mais rápido fazer uma listinha ou no celular ou no caderno. Mas eu acho que foi bom para eu aliviar um pouquinho aí do estresse que eu tava sentindo e colocar um pouquinho a minha mente em ordem, sabe? Lista de to-dos, de tarefas, de afazeres sempre irão funcionar quando a gente tá com a mente um pouco bagunçada. Ajuda a gente, inclusive, a priorizar, né? Apoia aí a priorização das tarefas, das atividades, para que a gente não precise ter coisas que faltar entregar, ou para o trabalho, ou para a vida pessoal. E aí a gente também tem que administrar a nossa casa como se fosse uma empresa, né? Coitada da minha empresa. Se fosse minha casa fosse uma empresa, tadinha, já tava caótica, né? Tava falindo, bichinha. Aí hoje eu reergui, eu reergui a minha empresa aqui. E a loucinha, ó, finalmente lavada. Olha que chuchuzinha essa loucinha lavada. Então, menos um papelzinho pra conta. Vamos ver o que mais dá pra fazer hoje, porque já tava quase dando 1 da manhã, eu tava muito cansada. O próximo passo foi tirar o lixo. Então, como vocês viram, eu já havia recolhido, né? Eu e o Dia, a gente só pegou as sacolinhas, tanto da cozinha quanto do banheiro, que ele que recolheu. E a gente desceu juntos lá no prédio pra jogar fora. Uma porque eu fiquei o dia inteiro em casa e outra porque eu também queria dar uma saidinha. Depois eu fui limpar aí essa parte do cooktop e do sugar. Tinha ficado bastante gorduroso porque a gente fez hambúrguer de novo. Só o hambúrguer, tá, gente? Não foi o lanche. Só o hambúrguer de novo na segunda. Então ficou gordurosa o cooktop, né? Espirrou bastante, a gente não usou tampa, então ficou gorduroso. Aí já peguei uma buchinha, já fui lavando, esfregando tudo. Passei meu
minha misturinha que eu amo de desinfetante, álcool para ficar tudo bem cheirosinho. Fui secando e tirando tudo com o paninho. Lavei também a parte do meu sugar aqui, né? Do meu exaustor, no caso, que sugar é a marca. E aí ficou tudo limpinho. Tirei aquela gordura que fica por cima, né? Quando ficou oleoso, gruda a poeirinha. E olha a diferença dessa pia arrumadinha e organizada. Nossa, incrível, gente. Eu tava me sentindo tão melhor, porque tudo tinha terminado, sabe? Foi muito gratificante. Depois que eu terminei essa parte, aí sim, eu e o Di descemos, aí com os lixos do banheiro e da cozinha. Essa hora foi a hora que a gente pegou o elevador. E aí, por último, eu quis só dar um overview pra vocês de como que ficou a casa, ó. Ainda tinha algumas baguncinhas, né? Então, eu aproveitei pra guardar air fry, pra guardar esses paninhos que estavam no lugar errado. A parte do quarto e da sala tava tudo arrumadinho, do jeito que a gente gosta. Aí, eu já tirei o post-it do sugar e do cooktop, porque eu já tinha limpado. E também a parte da cozinha ficou faltando. Secar a louça e guardar, varrer e passar pano e regar as plantinhas. No banheiro ficou faltando lavar a pia, lavar o vaso, lavar o chão do box e varrer e passar. O banheiro realmente eu não fiz nada. E olha, esse é o resultado final. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever. Um beijo, até a próxima. Tchau!